Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Jânio Mendes para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 84ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 16 horas e 55 minutos. Feita a leitura, presidente. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio. Projeto de Lei 2259 de 2016, de autoria do deputado Carlos Mink, redação final. Institui o sistema de logística reversa de embalagens e resíduos de embalagens no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o previsto na Lei Federal 12.305 de 2010 e no Decreto 7.404 de 2010. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa discussão, aprovado. Vai autógrafo. Curta declaração. Curta declaração, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, esse projeto, eu agradeço a Vossa Excelência, a todos, agradeço ao deputado Luiz Paulo, que fez o substitutivo na CCJ. Ele já tramitou, já voltou, teve várias audiências. Na verdade, o que a gente quer é instituir o que a gente chama de economia circular, trazer de volta as embalagens, de volta para a indústria, como matéria-prima. Isso já estava na Lei 2010, quando eu fui ministro, ajudei nessa lei, mas isso ainda não engrenou. Então, nós estabelecemos responsabilidades mais definidas para as empresas, para as prefeituras, metas. Isso foi discutido por todos, senhor presidente. Eu fico contente da gente ter aprovado isso aqui, espero que isso seja sancionado. Vai diminuir o lixo e aumentar a matéria-prima para as indústrias e o trabalho das cooperativas. Obrigado. Parabéns. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de Lei 464-A de 2015, de autoria da deputada Tânia Rodrigues, que acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 5º da Lei 509, de 3 de dezembro de 1981, para permitir alterações em prédios tombados, quando necessários, à melhoria da acessibilidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, matéria assim emendada, redação do vencido. Os senhores que aprovam nessa estão aprovado. Vai autógrafo. Projeto de Lei 1751-A de 2016, de autoria da deputada Zeidan, que altera a Lei 4.962, de 20 de dezembro de 2006, que cria o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, FIS, e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, matéria assim emendada, redação do vencido. Os senhores que aprovam nesse como estão aprovado, vai autógrafo. Projeto de Lei 2089-A de 2016, de autoria do deputado Samuel Malafaia e Jorge Pisciani, que altera a Lei 7.402 de 18 de julho de 2016, que determina que pessoas feridas em acidente de trânsito sejam levadas pelo Corpo de Bombeiro para hospitais conveniados aos seus planos de saúde. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, projeto, redação do vencido, assim emendado. Os senhores que aprovam isso não estão aprovados. Perdão. Presidente, chama os trabalhos à ordem. Projeto de Lei 2089-A de 2016 recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Presidente, pela ordem, rapidamente. Pela ordem, deputado Márcio Pacheco. Quero registrar a presença de Sua Excelência, deputado federal Hugo Leal, que está hoje aqui visitando o Parlamento. E também quero registrar a reeleição do deputado federal Hugo Leal para mais 4 anos. E aproveito para agradecer a oportunidade de dar continuidade ao nosso mandato, reeleito para mais um mandato aqui no Parlamento Fluminense. Presidente, por favor, só uma declaração de voto do projeto que foi aprovado agora, 1751, de minha autoria. Quero agradecer a aprovação aqui de todos os deputados, falar da importância desse projeto para os projetos habitacionais e dar os parabéns, aproveitar a oportunidade para dar os parabéns a todos os deputados que acabaram de sair desse pleito eleitoral, né, eleitos ou não eleitos. Fica aqui a minha saudação a todos. E dizer que esse projeto é de suma importância, a aprovação dele aqui na Casa. Muito obrigado. Parabéns, presidente. Parabéns. Projeto de Lei 3885-A de 2018, de autoria do deputado André Lazzaroni, que cria e regulamenta o Programa de Ocupação Cultural do Estado do Rio de Janeiro, POC-RJ, para uso de imóveis estaduais que não forem necessários aos serviços públicos. Não
não interessarem a qualquer plano urbanístico ou não se revelarem de vantajosa exploração econômica pelo próprio Estado e da outras providências. Em discussão, não havendo querer discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu uma emenda, retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei 4377-A de 2018, de autoria do deputado André Siciliano, que obriga o Poder Executivo a entregar aos policiais civis e militares equipamento que especifica. Em discussão, não havendo querer discutir, encerrada a discussão, votação, os seus que aprovam que estão aprovados, vai ao autógrafo. Em discussão, redação do vencido, projeto de lei 2549-A de 2017, de autoria do deputado Gustavo Tutuca, que dispõe sobre as condições adequadas de repouso ofertadas aos funcionários que trabalham em shopping center no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam essa comissão, chamo os trabalhos à ordem, há 2 emendas, retornam às comissões técnicas. Presidência, parabeniza o deputado Hugo Leal, nosso deputado federal que está presente aqui no plenário. Seja bem-vindo. Retorna às comissões técnicas. Projeto de lei 2782-A de 2017, de autoria do deputado Figueiredo, que autoriza a criação da política estadual de fonoaudiologia na rede de saúde pública do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai ao autógrafo. Projeto de lei, em segunda discussão, projeto de lei 4023 de 2018, da autoria do deputado Valdec Carneiro, que declara os doceiros do Centro Histórico de Paraty como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovada, vai ao autógrafo. Deputado Jânio Mendes, por favor. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 1415 de 2016, de autoria do deputado Zito, que institui o Programa Estadual de Sacolões Itinerantes da Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, SEAS e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira, favorável com emendas. De Segurança Alimentar, favorável. De Economia, Indústria e Comércio, favorável com as emendas da Comissão de Agricultura. De Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável com as emendas da Comissão de Agricultura. Novos pareceres à emenda de plenário das Comissões de Constituição e Justiça, favorável. De Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira, favorável. De Segurança Alimentar, favorável. De Economia, Indústria e Comércio, favorável. De Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável. Relatores, deputados Edson Albertassi, João Peixoto, Lucinha, Valdec Carneiro, Zeidan, Edson Albertassi, João Peixoto, Lucinha, Valdec Carneiro e o Anderson Nogueira. O projeto está em votação. Vamos votar as emendas da Comissão de Agricultura. Senhores que aprovam essa comissão, aprovado. Em votação, as emendas de plenário com pareceres favoráveis. Senhores que aprovam essa comissão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam essa comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Em primeira discussão, projeto de lei 2541/2013, autoria do deputado Luiz Paulo, Robson Leite, Clarissa Garotinho, que estabelece diretrizes para o emprego intensivo da tecnologia da informação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam essa questão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Anuncio. Projeto de lei 1090/2015, de autoria do deputado Átila Nunes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio. Projeto de lei 1339/2015, de autoria do deputado Márcio Canela e Vaguinho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam na discussão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Projeto de lei 2255/2016, de autoria do deputado Geraldo Pudim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, a emenda da Comissão de Justiça. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em discussão única, indicação legislativa 212/2017, de autoria do deputado Paulo Ramos e doutor Julianelli. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai à publicação.
Indicação legislativa 216/2017, autoria do deputado Ana Paula Reis Chuan. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à publicação. Requerimento de número 476/2018, de autoria do deputado André Siciliano. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno de Tramitação Ordinária em primeira discussão. Projeto de Lei 4174/2018, de autoria do deputado Dr. Giulianelli. Pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça. Para emitir parecer, deputado André Lazzaroni. Comissão de Constituição e Justiça ao PL 4174/2018, de autoria do deputado Dr. Giulianelli, que declara relevante interesse ambiental, conservação e proteção dos ecossistemas de montanha no território do Estado do Rio de Janeiro. Deputado André Lazzaroni, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Vou designar o deputado Luiz Paulo Correia da Por Rocha. designação, deputado Luiz Paulo. PL 4174 de 2018. Perfeito. Deixa eu pegar aqui o meu voto. Senhor presidente, deputado Dr. Giulianelli, projeto de Vossa Excelência, eu considero constitucional, porque já tem legislação federal orientadora. Mas queria sugerir a Vossa Excelência uma pequena emenda no inciso 5 do artigo 2º. O senhor escreveu: áreas com grau de elevação local superior a 300 metros, cuja declividade e condições ambientais sejam características de ambiente montanhosos. Eu entendi que o senhor não quis botar 300 metros acima do nível do mar, porque existe uma diferença entre altura e altitude. A altitude é sempre em relação ao nível médio dos mares. E a altura é função de um RN, de uma referência de nível, um 00 local. Então eu entendi que nós podemos estar numa altitude de 800 metros e lá tem uma elevação íngreme com mais de 300 metros. Mas de altura, que elevação local superior a 300 metros, cuja declividade, está subentendido que é altura, porque se fosse largura, em tese não teria declividade, mas largura tem declividade. Então estou só adicionando 300 metros de altura, para não ficar nenhuma dúvida. Então é pela constitucionalidade com emenda ao inciso 5º do artigo 2º. É o parecer, senhor presidente. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado André Lazzaroni. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, o parecer é favorável com a emenda da Comissão de Justiça.
com a emenda do deputado Luiz Paulo da Comissão de Justiça. Favorável com a CCJ, com a emenda. Comissão de Saneamento Ambiental, deputada Cidinha Campos. Favorável com a emenda da CCJ. Comissão de Agricultura, deputado João Peixoto, deputado Figueiredo, deputado João Peixoto. Acompanho a CCJ. Obrigado. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputada Márcia Giovanni. Deputado Anderson Nogueira. Favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Gustavo Tutuca. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Luiz Martins. Deputado Conte Bittencourt. Deputado Anderson Nogueira. Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, emendado. Projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de Lei 4264/2018, de autoria do deputado Valdec Carneiro, pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado André Lazzaroni. Deputado Luiz Paulo. 4264/2018, deputado Valdec Carneiro. Determina o tombamento como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro o Colégio Estadual João Alfredo, localizado no bairro de Vila Isabel, município do Rio de Janeiro. Senhor presidente, o Colégio João Alfredo já era uma referência quando eu fiz o curso ginasial, e lá se vão muitas décadas. Então, realmente é um prédio de valor histórico. O parecer é pela juridicidade. Da Comissão de Cultura, deputado Zaqueu Teixeira. Deputada Zeidan. Desculpe, presidente, acompanha a CCJ. Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. – 4264/2018, de autoria do deputado Valdec Carneiro, determina o tombamento do patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, o Colégio João Alfredo, localizado no bairro Vila Isabel. Parecer favorável, senhor. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Orçamento, favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação.
Senhores que aprovam desse como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Com o primeiro orador inscrito, o deputado Anderson Nogueira. Junto com o deputado Luiz Paulo e Jânio Mendes, foi um dos que mais usou essa tribuna ao longo desse período. Me orgulho de ser um dos que mais usou essa tribuna e não é porque não fui reeleito que deixarei de usá-la. Vou honrar o mandato que me foi conferido até o último dia. Quero parabenizar a todos aqueles que foram reeleitos, me colocar no grupo dos que estão entristecidos porque não foram eleitos ao tentar a reeleição para estadual ou para tentar uma eleição ao cargo de deputado federal. Quero parabenizar especialmente os companheiros Eliomar Coelho e Flávio Serafini pela bela vitória. Quero dizer também da minha alegria pela eleição do deputado Paulo Ramos como deputado federal. Fiquei muito feliz. Quero também dizer que procurei muito o nome do deputado Luiz Paulo que estivesse na relação dos eleitos. E a democracia é isso. A democracia é a possibilidade da população fazer a sua avaliação. Não vou dizer se sempre justa ou não, mas é a possibilidade de avaliação e que a gente respeita. Fico triste porque o interior do Estado perde muito de representação para a próxima legislatura, até porque o interior optou e fez uma opção por eleger principalmente candidatos da capital, numa teoria de conservadorismo, esquecendo a importância de se ter quem defenda ou Cabo Frio ou Nova Friburgo e assim por diante. Mas quero dizer com a tranquilidade de quem sabe passar pelo crivo da democracia, de que nada é capaz de abalar a minha devoção por Nova Friburgo. Nada é capaz de tirar o meu amor por Nova Friburgo. Alguns me disseram pelos corredores ou mesmo na minha cidade que Nova Friburgo teria sido injusta. Eu disse, não cabe esse tipo de avaliação. Não cabe a avaliação de que o município foi isso ou deixou de ser aquilo. Eu respeito a opinião da população que eu defendo e que tenho a tranquilidade, a consciência de que fiz tudo o que estava ao meu alcance como deputado estadual. Se não, vejamos, quando os empregos da região serrana correram risco, nós estávamos aqui liderando esse processo para estender a lei da moda até 2032, garantindo só em Nova Friburgo o emprego de 20 mil famílias. Quando o governador colocou em pauta a cobrança extra de imposto através do FEF, nós estávamos aqui para proteger não somente o setor têxtil, mas também o metal mecânico e posteriormente o setor leiteiro. Nós demos todo o destaque a Nova Friburgo quando instituímos o ano de 2018 como ano de Nova Friburgo no estado do Rio de Janeiro, sendo a capital o maior indutor de turismo do Brasil, alavancando o nome de Nova Friburgo. Quando veio a crise e o interior não era ouvido, criamos a iniciativa Supera Rio. Nova Friburgo foi o primeiro município e mais de 10 parlamentares de diversas correntes e opiniões estavam lá em Nova Friburgo, debatendo a crise não pelo viés do porquê de sua existência, mas como superá-la. Toda vez que foi preciso, defendemos não só Nova Friburgo, mas também o interior do estado, porque o Supera Rio foi a Cabo Frio, na liderança do deputado Jânio, o Supera Rio foi a Itaperu, no Supera Rio foi a Campos, e percebemos que o interior poucas vezes teve tanta voz como na nossa atuação. Não posso esquecer do Parlamento Juvenil,
onde nós estivemos presentes em 92 cidades de maneira institucional. Jamais utilizei o Parlamento Juvenil como uma ferramenta de promoção pessoal. Pelo contrário, acreditava que a juventude, e acredito que a juventude é o caminho, e para que se tenha futuro é preciso cuidar dela no presente. Portanto, eu quero agradecer a todos aqueles que me confiaram o voto, àqueles que não me confiaram o voto, e dizer que nada é capaz de abalar o meu amor por Nova Friburgo, e não me arrependo de nada que fiz nesse parlamento, porque saio com a consciência tranquila, saio mais pobre do que entrei, mas muito mais rico de aprendizado, de conhecimento e de maturidade, tendo convicção de que exercemos o trabalho da forma que deveria ser exercido. Deputado Flávio Serafini. Deputado Anderson Nogueira, gostaria de pedir essa parte para lhe prestar uma homenagem, porque a história muitas vezes é implacável, e às vezes ela é implacável com justeza, para que aconteçam as transformações necessárias, as mudanças necessárias, para que a sociedade melhore, se aperfeiçoe, se torne menos desigual, mas às vezes ela é implacável também sem justiça. E eu não tenho dúvida que a perda desse parlamento, com a não reeleição de Vossa Excelência, é uma perda enorme. Não só pela atuação sempre atenta, sempre pensando nas causas de Nova Friburgo, de toda a Serra, mas pelo conjunto de elementos que Vossa Excelência agregava sempre ao debate. Das universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, da necessidade de se perseguir um projeto de desenvolvimento, a atenção permanente, pensando com muita generosidade o futuro do Estado do Rio de Janeiro. Saiba que a não reeleição de Vossa Excelência não é uma derrota sua, é uma derrota para o Estado do Rio de Janeiro, para Nova Friburgo. Vossa Excelência agora vai ter possibilidade de se acalmar um pouco num momento onde ventos tão revoltos tomam conta do nosso país e do nosso Estado. Mas perde essa casa, perde o Estado do Rio de Janeiro. Então, sinta o meu abraço apertado e o meu pesar com a sua ausência aqui nesse parlamento. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Deputado Valdec Carneiro. Deputado Anderson Nogueira, eu também quero me pronunciar em aparte a Vossa Excelência, exatamente na linha do pronunciamento do deputado Flávio Serafini, dizendo que quando as urnas falam, nós temos que respeitar a voz das urnas e nos calar. Mas temos que analisar também o resultado que elas produzem. E no que diz respeito à eleição, a campanha e a eleição de Vossa Excelência, não tendo atingido o resultado necessário à reeleição, eu quero dizer que considero uma perda de grandes proporções para o campo progressista, para o campo da esquerda, para o bom debate democrático, para o enfrentamento que haveremos de fazer e seguir fazendo, mesmo depois das eleições, quaisquer que sejam os resultados no Brasil e no Rio de Janeiro, contra a onda fascista, contra a barbárie, contra o obscurantismo, que tenta se instalar como paradigma de pensamento, né, na vida política brasileira, aqui do Rio de Janeiro também. Quero dizer que tenho uma marca muito positiva da convivência com Vossa Excelência aqui, em vários momentos da luta parlamentar e da vida parlamentar, e queria deixar isso registrado, a perda que a sua ausência na próxima legislatura representará para esta casa, para o Rio de Janeiro, para a sua Nova Friburgo do coração. Enfim, de qualquer maneira, eu tenho certeza que Vossa Excelência estará nas mesmas fileiras, nas mesmas trincheiras, defendendo as mesmas bandeiras, fazendo os mesmos enfrentamentos, e em algum momento da sua trajetória, se for do seu desejo e da sua vontade, provavelmente retornará à vida parlamentar. Eu quero fazer esse registro e me dirijo também ao presidente, neste momento da sessão, o deputado Jânio Mendes, que é um orgulho dessa casa, um deputado também do maior valor. Tenho aprendido muito na convivência com ambos aqui. Também considero da mesma forma, deputado Jânio Mendes, que Vossa Excelência não estar presente aqui conosco na próxima legislatura representa também uma perda
é uma perda importante para o campo democrático popular, para o campo da esquerda, para o campo das boas lutas e das boas causas. Portanto, tanto em relação ao Anderson Nogueira, quem apartei nesse momento, quanto ao deputado Jânio Mendes, que nos preside nesse momento, o meu sentimento de pesar, de consternação, que quiseram assim as urnas, mas ainda assim quero manifestar publicamente o meu lamento em relação ao resultado de ambos. É o registro que quero fazer, deixando publicamente manifestada a minha posição. E que bom que teremos Vossa Excelência. Posso ainda, presidente, deputado Carlos Mink. Serei breve, até porque compartilharei dos sentimentos, deputado Flávio Serafini, deputado Valdec, em relação a ambos, meus companheiros. O deputado Anderson, realmente várias coisas eu lamentei nessa eleição, a onda reacionária, a onda conservadora. Agora, realmente a não reeleição sua e também do nosso camarada Eco da região dos Lagos e o Eco da região serrana foi realmente uma tristeza, porque nós sempre trabalhamos juntos. Eu contei sempre com vocês para os projetos ambientais e também para os projetos comportamentais, sempre tem muita reação aqui, e nunca faltaram, e agora eu temo por isso. Então vocês vão estar sempre presentes, eu sei que vocês não vão largar a política, vão atuar nas regiões. Quero dizer que as portas do PSB estão abertas a ambos. E quero dizer que vocês, ambos jovens, o Anderson mais ainda, o Jânio também mais novo do que eu, não desanimem. Essa onda conservadora pegou muita gente boa. Penso no meu companheiro Tião Viana do Acre, meu companheiro Suplicy, que esteve à frente em São Paulo o tempo todo, né? Então, eu só digo uma coisa para vocês. Vocês fizeram muito, vão ser lembrados pelo que fizeram. Não acabou de forma alguma para vocês, nem pensem nisso, nem ousem pensar nisso. Estamos juntos e as portas do PSB abertas. Obrigado, deputado Mink, deputado Eliomar Coelho. Nobre deputado e companheiro Anderson Nogueira, eu não tenho a menor dúvida, a não reeleição de Vossa Excelência perde a nossa bancada, perde esta casa, perde Friburgo e perde o estado do Rio de Janeiro. A seriedade, a responsabilidade, o despojamento de Vossa Excelência são marcas que constituem tributos exatamente de um legislador. Tudo isso, Vossa Excelência é possuidor. O trabalho que Vossa Excelência fez, voltado para um preparo político de juventude, o pensamento voltado para as novas gerações. Isto é um mérito enorme de Vossa Excelência ter conduzido exatamente o Parlamento Juvenil. Porque o Parlamento Juvenil, eu inclusive, no último seminário, me lembro, aquilo dali era o que estava faltando para essa juventude. Era a forma que Vossa Excelência, com muita competência e sabedoria, buscou para fazer o reencantamento daqueles jovens com a política. E eles estavam todos entusiasmados. Ali se preparava a verdadeira cidadania, consciência política na cabeça dos jovens. Era isso daí. Então, olha, isso daí, ninguém, eu tenho a impressão que até hoje fez nesta casa, a não ser Vossa Excelência, com a maestria que a gente assistia cada vez que tinha reuniões ou seminários ou encontros da juventude aqui. De maneira que, bom, eu, de Vossa Excelência, só tenho que guardar afeto, que foi isto o que permeou na nossa relação de companheiro de bancada, de companheiro de partido, de companheiro de casa legislativa aqui. Então eu tenho absoluta certeza, vou na linha do companheiro Mink, de dizer que Vossa Excelência com certeza não vai largar a política, porque a política está no sangue da gente, não adianta, entendeu? Por mais. E aí, Vossa Excelência, olha,
muito novo ainda, muito, é um jovem, entendeu? É um jovem, né? Tem muito tempo pela frente, muito caminho a ser andado e que com certeza nas andanças é indispensável a participação e contribuição que Vossa Excelência, com muita propriedade e riqueza, tem dado como demonstração do seu caráter, da sua corretude, fazer política com ética, fazer política pensando no futuro, fazer política exatamente tentando corresponder às expectativas de transformação que a sociedade está exigindo dia a dia. Ou seja, Vossa Excelência realmente vai deixar saudades. E aí, é claro, deputado Jânio Mendes, o alargamento do território não foi suficiente e necessário, lamentavelmente. Mas, de qualquer maneira, também foi um companheiro aqui. Foi uma pessoa correta, uma pessoa que fez intervenções com muita eloquência, entendeu? Mas voltado para a defesa dos interesses da região que Vossa Excelência representava, Cabo Frio e adjacências. Então, também acho que Vossa Excelência não vai terminar por aqui. Não vamos, como eu sempre falo, nenhum dos dois vão entregar a goiabada com a primeira gargalhada. Entendeu? Então é isso daí. Então nós vamos conviver ainda politicamente neste ambiente que foi o ambiente vivido até agora, que nos vai deixar muita saudade. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Meu beijo, meu carinho todo fraterno para vocês. Obrigado, deputado Eliomar Coelho, deputado Paulo Ramos. Deputado Anderson Nogueira. Um grande abraço. Eu ouvi várias manifestações, mas eu vou fazer minhas as palavras do deputado Valdec Carneiro. Dentre todos que se manifestaram, obviamente também caminhando no sentido de me solidarizar com as demais manifestações. Mas eu quero dizer que Vossa Excelência chegou aqui e continua sendo muito jovem. E Vossa Excelência representou um exemplo, uma referência para todos nós no exercício do mandato. O Parlamento Juvenil alcançou outra dimensão com a condução de Vossa Excelência. Podia dizer que a Assembleia perde, que a região serrana, Friburgo, perde, que o Estado perde, mas a juventude é que perde com a ausência de Vossa Excelência nesta casa. Eu sou um veterano, já caminhei por muitos caminhos, muitos. Conheço o que é perder uma eleição, tendo exercido o mandato com o rigor que Vossa Excelência exerceu. Mas é isto mesmo, é um aprendizado. O povo tem sempre razão. Nós não podemos descrer do Estado democrático de direito, das liberdades democráticas. Vossa Excelência permanece, porque Vossa Excelência vai continuar na luta, até porque a presença de Vossa Excelência na luta, em homenagem às causas que Vossa Excelência sempre demonstrou ter abraçado, funciona sempre como um chamamento. Vossa Excelência permanece. O mesmo meu querido deputado, meu companheiro de bancada, deputado Jânio Mendes. Mas eu fui companheiro de bancada de ambos. Eu quero dizer, não só deputado Jânio Mendes, a presença está aqui. O que chama o engajamento permanente na luta são as convicções que Vossa Excelência aqui demonstrou ter abraçado. A luta é grande, a luta continua. Construir um país soberano e socialmente justo ainda está muito longe. E Vossa Excelência, com a juventude que tem, estará sempre caminhando em defesa do que é melhor, a construção de uma sociedade justa, livre, fraterna e solidária. A juventude perde, Vossa Excelência sai engrandecido, que Vossa Excelência vai permanecer na luta. Parabéns. Obrigado, deputado Paulo Ramos. Deputado doutor Giulianelli. Eu vou ser muito breve, mas não poderia deixar de me manifestar aqui, deputado Anderson Nogueira. Vossa Excelência
deixou marcas que não vão ser apagadas nessa casa. Isso é muito importante, considerando que Vossa Excelência tem uma pouca idade, automaticamente uma pouca experiência de vida, comparando com nós que somos mais velhos. Mas Vossa Excelência ultrapassou em muito a diferença de idade e, apesar da sua juventude, deixou marcas, como eu falei, não vão ser apagadas. Questão da luta pela universidade pública, que a sua atuação sempre foi marcante. A luta pelo interior do Estado, nas questões de saúde, na questão de desenvolvimento do interior do Estado. Eu tenho a certeza absoluta que Vossa Excelência não vai ser esquecido. E eu tenho a certeza também que seu lugar aqui, ele não vai ser ocupado nessa legislatura. Mas, com certeza, Vossa Excelência voltará e fará jus àquilo que é seu legitimamente conquistado. O povo do Estado do Rio de Janeiro saberá entender que a sua presença nessa casa é decisiva para os interesses maiores da população fluminense. Então, parabéns pelo mandato que Vossa Excelência exerceu. Dê um grande abraço na sua família e dizer que eles podem ter orgulho do Anderson Nogueira. Com certeza, um cidadão fluminense, um cidadão brasileiro. Obrigado, doutor Giulianelli. Deputado Osório. Deputado Anderson Nogueira, eu gostaria de dar o meu testemunho. Nós somos de campos políticos opostos, mas sempre trabalhamos aqui nessa casa com interesse no Estado do Rio de Janeiro. E eu sou testemunha da qualidade parlamentar do seu trabalho. Foi extraordinário o que você fez na consolidação do nosso parlamento juvenil aqui no Estado do Rio de Janeiro. Foi fundamental a sua participação em todos os grandes embates durante a crise que viveu o Estado do Rio de Janeiro nos últimos 4 anos. Sempre com uma voz firme, serena, com conhecimento, com amor ao Estado do Rio e à sua região no coração. Anderson Nogueira, você foi um amigo que eu fiz aqui. E eu tenho certeza que você continuará na luta política, no bom combate, na sua cidade e no nosso Estado. E nós não podemos prescindir de parlamentares da sua qualidade. Eu desejo a você, e eu não tenho certeza nenhuma, não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer, um futuro brilhante. E peço que você permaneça com a sua garra, com a sua fibra, com a sua luta em defesa do Estado do Rio de Janeiro. Um prazer ter sido seu colega, sucesso, boa sorte e em breve você estará a serviço dos cidadãos do nosso Estado. Aliás, nunca vai deixar de estar, porque esse é o espírito do verdadeiro homem público. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado Osório. Deputado Luiz Paulo. Deputado Anderson, com tristeza que nós não vamos contar com Vossa Excelência aqui nessa casa a partir de 1º de fevereiro de 2019. Mas vamos ter ainda o prazer de estar com Vossa Excelência ao longo do ano de 2018, que eu espero que passe lentamente. Vossa Excelência é muito jovem, está sendo derrotado numa eleição por um vento quente que está passando por nosso Estado e pelo nosso país, e que principalmente na região serrana deu uma votação expressiva a anônimos candidatos do PSL. Muitos sequer ainda sem saber bem o que é o trabalho e as funções de um parlamentar. Vossa Excelência, muito jovem ainda, compreendeu as funções de um parlamentar, jamais faltou a essa casa, sempre se mostrou aguerrido e coerente com seus princípios, e até plagiando São Paulo, sempre combateu o bom combate, quer seja
a favor das nossas universidades públicas e gratuitas, com ampla autonomia, inclusive financeira, sempre propugnou por uma saúde de qualidade, que é exatamente o que não tem o nosso Estado, sempre teve uma visão social-democrata em relação ao desenvolvimento econômico e social, entendendo que não há desenvolvimento econômico sem o social e sem melhor distribuição de rendas, e sem, ao mesmo tempo, gerar emprego, gerar renda e trabalho. Então, Vossa Excelência marca a sua passagem nessa casa por um mandato completo. Participou ativamente de comissões, produziu audiências públicas, e se tivéssemos, como não temos, um medidor de correção de votos, um barômetro eleitoral para saber a qualidade dos votos parlamentares, seguramente Vossa Excelência bateria a marca de 99%, porque 100% não há nenhum de nós que consiga sê-lo. Mas eu fico triste, mas ao mesmo tempo faço uso da palavra para dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência, combatendo o bom combate, escreveu uma página na história do Parlamento Fluminense. E espero que muito breve Vossa Excelência esteja de volta, porque eu já estou no terço final da minha vida e Vossa Excelência está no terço inicial. E Vossa Excelência, sim, representa o que eu chamo renovação com qualidade. Não considere essa derrota como definitiva. É apenas um percalço de um caminho vitorioso que Vossa Excelência já começou a traçar. Seja em paz, Deus vos acompanhe e não perca nunca a sua fibra, a sua densidade, a sua coerência e a sua passividade. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Quero agradecer a todas as manifestações de carinho. Quero só fazer aqui um agradecimento a todos os funcionários dessa casa, de todos os setores. Tenho muito respeito, são tão importantes quanto cada um dos deputados que usam essa casa. Se não fossem os funcionários desta Assembleia, do meu gabinete, nada seria possível, nenhum trabalho seria tocado. Parabéns e obrigado a todos os funcionários dessa casa. Também quero fazer 2 pedidos para encerrar, senhor presidente. 2 pedidos. Na minha ausência, defendam Nova Friburgo como eu defenderia. E trabalhem pela juventude como eu trabalharia. Não deixem o parlamento juvenil acabar ou diminuir. E não deixem que o interior do estado do Rio de Janeiro deixe de ter a sua força. No mais, muito obrigado. Vou em paz e de cabeça erguida. Obrigado, deputado Johnny Mendes. Obrigado, deputado Anderson Nogueira. Igualmente quero agradecer aqui as manifestações. Dizer que sou muito grato ao povo da minha cidade, que me fez 4 vezes vereador, 2 vezes deputado estadual e que tem o direito, no regime democrático, de dar oportunidade a novas pessoas. Cabe-me seguir o caminho de cabeça erguida, com a consciência tranquila, dever cumprido e seguir adiante. Com o próximo orador inscrito, deputado Luiz Paulo. Tem muita gente inscrita aí? Senhor presidente, em exercício, deputado Jânio Mendes, a quem eu admiro profundamente e lastimo que Vossa Excelência não tenha sido reeleito,
porque estamos perdendo, quer dizer, a casa está perdendo, um parlamentar de imensa qualidade, um digno representante de toda a região dos lagos, que sempre honrou o voto que lhe foi consignado. É uma tristeza para mim e tenho certeza que para muitos desse parlamento não poder contar a partir de 1º de fevereiro de 2019 com a sua presença. Mas também tenho a certeza que pela sua fé e pela sua crença, Vossa Excelência não se deixará abater e continuará na luta política, perseguindo sempre os seus ideais. Tenho a certeza que eu e a minha companheira aqui, deputada Lucinha, temos o maior apreço por Vossa Excelência. Principalmente porque verificamos que muitas vezes a renovação não é com qualidade. E Vossa Excelência seria uma reeleição com qualidade. Tenho absoluta segurança sobre isso. Mas, vida que segue. As urnas nem sempre trazem os resultados que a gente gostaria. Mas queria lembrar, deputada Lucinha, de um falecido político chamado Leonel de Moura Brizola, que dizia que o povo sempre tem razão. E quem acredita, como eu, na democracia, tem que acreditar no desejo popular. Mesmo que nós não estejamos de acordo. Alguma coisa aconteceu que fez que essa varredura que o PSL fez no estado do Rio de Janeiro levasse reputações de homens de bem para tirá-los do parlamento, em troca, quiçá, de muitas dúvidas e interrogações, porque não podemos afirmar nada antes de convivermos no cotidiano com esses novos parlamentares. Mas, deputada Lucinha, a Casa renovou 51%. São 36 novos parlamentares, dos quais alguns poucos foram eleitos deputados federais. Citaria o nosso companheiro de lutas, deputado Paulo Ramos, com o famoso número 1234, que foi eleito deputado federal. Poderia citar o deputado Marcelo Freixo, que se elegeu com mais de 250 mil votos. Mais de 300 mil votos. Foi tanto voto que eu já até me confundo, porque foi um mar de votos. Mas não tem o registro da eleição de mais nenhum deputado estadual para federal. Aqueles que saíram candidatos majoritários... Ah, não! O nosso querido Wagner Montes, que fez aproximadamente 80 mil votos. Meu amigo Wagner Montes. Então foram 3 deputados estaduais eleitos deputado federal. Dos candidatos majoritários, temos o registro da eleição de Flávio Bolsonaro, primeiro colocado para o Senado Federal. E ainda temos na disputa o vice de Eduardo Paes,
nosso companheiro e amigo, deputado estadual Conte Bittencourt. Lembrou-me aqui o deputado Valdec, que ainda tem deputado Cristino Áureo, se eu não me engano, eleito com uns 60 mil votos, é isso? Deputado federal. Então, na verdade, foram 4 eleitos. Bom, feita essa análise, o que aconteceu nessas eleições, deputada Lucinha? Vossa Excelência, que é campeã de votos, quer seja aqui dentro da Assembleia, e eu contei aqui, Vossa Excelência, acho que é a 7ª mais votada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8ª mais votada, mas é a primeira mais votada em toda a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, tendo feito exatamente 65.753 votos, o que é um caminhão de votos. Se a gente verificar que a onda do PSL varreu o interior, varreu a capital, e da Tijuca para a Zona Sul, tivemos uma tripla varredura. A varredura do PSL, a varredura do PSOL e ainda uma pequena varredura de candidatos do Novo, que elegeu 2 deputados estaduais oriundos da Zona Sul. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. Mas dentro desse cataclisma que aconteceu, eu estou orgulhoso que Vossa Excelência não perdeu os seus votos, os manteve. Já não me lembro a sua votação há 4 anos atrás, mas foi em torno dessa. E eu, particularmente, estou muito orgulhoso de ter saído de 40 mil votos para 49 mil, o que não foi uma tarefa fácil. Não foi uma tarefa fácil. E, nesse momento, resistir a toda essa tempestade, sem perdermos a honra e a dignidade, nos orgulha muito. Quando eu lancei a minha candidatura, estava presente o deputado Osório. Lá eu dizia que os meus mandatos são baseados em princípios. Muito fácil, porque todos estão inscritos na Constituição da República, na nossa Carta Magna, nos artigos 1º a 4º, os 4 primeiros artigos da Constituição Federal, que são dos princípios fundamentais. Em que são esses princípios que eu não abro mão deles? Defender o Estado democrático de direito. Ser contra, por via de consequência, qualquer tipo de ditadura, seja de esquerda, seja de direita, ou de qualquer outra cor ou denominação. Porque o direito mais sagrado do cidadão é a liberdade. E essa liberdade está inscrita nos princípios do Estado Democrático de Direito. Segundo, que eu era defensor intransigente da República Federativa do Brasil, apesar da gente viver a República Unitária do Brasil. E ser republicano, deputada Lucinha, é ter ojeriza a corrupção, porque um corrupto é antirrepublicano, por princípio. Por isso, doesse a quem doesse, atingisse a que partido político atingisse,
sempre fui um defensor da Operação Lava Jato, porque sou um republicano. E para quem é republicano, repito, não é possível achar razoável que as pessoas assaltem os cofres públicos, porque este dinheiro é do povo que pagou os seus impostos. Não existe dinheiro público. O dinheiro vem da carga tributária e aqui no Estado, principalmente do ICMS, que é um imposto regressivo, isto é, horizontal, que quem é mais penalizado é a população de menor renda. Além do mais, deputada Lucinha, afirmei, e o deputado Osório é testemunha, que luto contra qualquer tipo de preconceito, seja ele religioso, racial, social, econômico, sexual, etc. Porque o preconceito leva o cidadão à barbárie, à truculência e à violência. E reafirmei que serei, até o último dia da minha vida, um social-democrata, entendendo que social-democracia é o desenvolvimento econômico aliado com o desenvolvimento social, levando mais emprego e renda para a população e fazendo uma distribuição dessa renda mais equitativa. E que meus mandatos eram respaldados nesses princípios. E foi esses princípios que nós aqui atuamos nesse parlamento. E ainda adicionaria uma coisa a mais, deputada Lucinha, do qual Vossa Excelência comungou também desse princípio, que a falência do Estado se deveu à corrupção e à má gestão, e quiseram imputar ao funcionalismo público a causa principal da falência do Estado. E tivemos juntos na luta contra o pacote de maldades do Pezão, tivemos juntos na luta contra a privatização da SEDAI, tivemos na luta contra qualquer projeto de lei que visasse destruir o funcionalismo público, até porque o que queremos é um funcionalismo bem remunerado e que possa exercer as suas funções com eficiência e eficácia. Além do mais, deputada Lucinha, votamos aqui harmonicamente contra o último empréstimo concedido para a obra superfaturada do metrô, que aumentou sobremaneira a nossa capacidade de endividamento, fazendo que o Estado tivesse que assinar com a União aquilo que nós chamamos de uma assinatura de subserviência, que foi o plano de recuperação fiscal, que precisa ser revisto. Lutamos aqui, deputada Lucinha, contra o abuso dos incentivos fiscais, dado aos borbotões, sem nenhum tipo de controle. Lutamos contra a sonegação, função dessa altíssima carga tributária que aumentou sobremaneira. Enfim, cumprimos aqui o dever que temos enquanto parlamentar. E mais ainda, deputada Lucinha, na política, e esta é uma casa política, tivemos a clareza de verificar
que quando o nosso partido, o PSDB, foi para o governo Temer, estava cometendo um erro fundamental, porque a lei política é claro, quem perde a eleição vai para a oposição. Se o cidadão elege um governo de um partido e elege o parlamentar do partido adversário, é para ser opositor, para fiscalizar o governo, para que ele não cometa desmandos. E tivemos a clareza de denunciar esse erro da participação do PSDB no governo Temer, porque quem elegeu o Temer foi a Dilma, foi o PT. Então o PSDB tinha que estar do lado oposto e não participar do governo. Denunciamos isso aqui. Não concordamos também quando aconteceu os escândalos dentro do PSDB, que mantivesse a mesma estrutura de direção partidária. Nos rebelamos contra isso. Pregamos aqui que a Operação Lava Jato é para todos os partidos políticos. A primazia, evidentemente, foi do PT, porque estava no comando da União, mas que isso valia para todos os partidos políticos, inclusive o nosso. Porque o princípio basilar de quem se acha marxista é fazer autocrítica, isto é, reconhecer os erros. E o PT, até hoje, não fez autocrítica. Não veio a público e para dizer, erramos, reconhecemos, nos comprometemos de não errar mais. Mas, ao contrário, vem o Zé Dirceu e diz, nós fomos o governo, mas o que nós temos que fazer é tomar o poder. Por isso falei lá no início, sou contra qualquer tipo de ditadura, quer seja de esquerda, quer seja de direita. E aqui tivemos a clareza, deputada Lucinha, de na política também ter a posição correta de sermos oposição intransigente ao governo Pezão, ao governo do PMDB. Então, acertamos naquilo que parece ser a decisão política, porque seguimos os princípios inscritos na Constituição Federal. E acho que devemos as nossas reeleições a esse caminho que tomamos. Nos tornamos dois sobreviventes do PSDB, porque sabemos verificar as fragilidades do nosso partido, os erros que cometeu, e espero que esse partido também faça uma autocrítica a nível nacional e a nível local, porque ou se reconstrói ou se implode, e já começamos o segundo turno muito mal, com declarações precipitadas de apoio, como foi a do candidato a governador do estado de São Paulo. Ou um partido tira uma posição dizendo estão todos liberados para tomar o caminho que quiserem, mas não, cada um já se posiciona como bem entender e quiser antes da decisão partidária. Isso é falta de rumo, falta de liderança, falta de unidade. Então, deputada Lucinha, por isso, nos consideramos sobreviventes nesse pleito eleitoral e, com orgulho, vamos voltar ao parlamento na defesa das bandeiras que sempre defendemos. E Vossa Excelência acrescentando mais uma, como uma defensora intransigente da parte mais frágil da cidade do Rio de Janeiro,
que é a nossa querida Zona Oeste. Concedo a parte a Vossa Excelência e concluo. Eu queria agradecer as palavras carinhosas do nobre deputado Luiz Paulo, que fez aqui realmente todo um retrocesso que houve no nosso partido, né? Que antes de discussão o candidato a governador já decide, não houve o conjunto dos companheiros do partido em relação à questão do segundo turno. Mas eu queria dizer ao deputado Luiz Paulo, que belíssimas suas palavras, nós comungamos com as mesmas ideias, estamos aqui o tempo todo. Você é como se fosse um irmão mais velho para mim, você sabe disso. Mas eu queria dizer que ontem, no domingo, eu fiquei muito triste, Luiz Paulo, que uma parcela grande da Zona Oeste não foi votar. Porque as filas estavam... Quando eu mandei a foto para Vossa Excelência, o senhor viu que era mais ou menos volta de 7 e pouca da noite, eu ainda estava na fila, dentro da escola para votar. Então, muitas pessoas desistiram de votar. Um erro do TRE do Rio de Janeiro, gravíssimo, porque juntou várias escolas, né, várias zonas eleitorais, e com isso aumentou muito o número de eleitores e as sessões estavam entupidas. Então, muita gente na Zona Oeste, o povo fazer o levantamento, e vamos mostrar que isso realmente aconteceu. A abstenção foi muito extensa na Zona Oeste, que atrapalhou muito também, deputado Paulo. Foi a biometria. Se demorou muito com a questão da biometria. Então, isso é uma coisa que nós temos que ir aqui no parlamento tentar rever, porque as pessoas que saem de casa, que moram lá na periferia da Zona Oeste, vai para exercer o seu direito do voto. E chegar lá são filas imensas, muitos desistiram de votar. Mas queria cumprimentar a Vossa Excelência e dizer, nós somos 2 sobreviventes do PSDB, nós somos grandes amigos há mais de 30 anos, eu tenho orgulho de ser sua amiga aqui no parlamento, mas não só amiga no parlamento, como deputado, e fazer parte do convívio com Vossa Excelência. Gosto muito de você, te amo, careca. Deputado Osório. Deputado Luiz Paulo, deputada Lucinha, eu gostaria aqui de me manifestar como membro da bancada do PSDB, liderado pelo deputado Luiz Paulo, da alegria que tive pela espetacular eleição, recondução de Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo, e também da nossa colega deputada Lucinha, aqui para a Assembleia Legislativa. Eu decidi não me apresentar, não me apresentei a essas eleições, mas posso ser uma testemunha do trabalho incansável e da qualidade do trabalho que Vossa Excelência e deputada Lucinha prestaram nesse parlamento nos 4 anos que tive a oportunidade de conviver com vocês. Acho que o nosso partido está numa encruzilhada muito difícil. Teve resultado a nível nacional muito ruim. Cometemos erros ao longo dos últimos anos que precisam ser corrigidos. Mas aqui no Rio tivemos uma expressiva vitória na recondução do deputado Luiz Paulo, líder do PSDB nessa Assembleia Legislativa, e na recondução da deputada Lucinha, ambos com votações expressivas que mostram o reconhecimento da população carioca e fluminense, a qualidade da nossa representação e a qualidade desses parlamentares. Por isso, deputado Luiz Paulo, queria dizer aqui, parabenizar-lhe pela recondução, pela brilhante reeleição e dizer que para todos nós aqui da Assembleia Legislativa, não apenas para os integrantes do PSDB, Vossa Excelência é uma referência e a presença de Vossa Excelência nesse momento de renovação é uma garantia para o carioca e para o fluminense de bom senso, de seriedade e de sabedoria, e que Vossa Excelência possa acolher a esses novos deputados que cheguem, que possa orientá-los e com a sua experiência ajudá-los a conduzir o Rio de Janeiro a caminhos mais seguros e mais felizes para a nossa população. Parabéns, deputado Luiz Paulo, parabéns, deputada Lucinha. Muito obrigado, deputado Osório. Tenho certeza que se Vossa Excelência tivesse candidatado, hoje estaria comemorando também a sua reeleição. E concluindo, senhor presidente, eu queria agradecer o convívio dos outros 69 parlamentares e agradecer profundamente o voto dos 49.012 eleitores que depositaram nas urnas a confiança no nosso mandato. Sou um parlamentar que espero e vou me esforçar para isso, para honrar esses 49.012 votos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Luiz Paulo. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência pela belíssima votação. E quero dizer que a importância de ter um deputado de vossa envergadura nessa casa, não é mesmo, deputado Osório? Certamente o deputado mais preparado do parlamento é o deputado Luiz Paulo. É uma honra a tão belíssima votação de Vossa Excelência, a deputada Lucinha, a deputada Marta Rocha, que abrilhanta o parlamento, seja também muito bem-vinda. Quero saudar aqui o deputado e senador eleito Flávio Bolsonaro, uma honra, entrou para a história do Estado do Rio de Janeiro, senador eleito, hoje deputado estadual Flávio Bolsonaro. Saudar a vitória do deputado Jorge Felipe Neto, que está aqui à minha direita. Parabéns. Quero aproveitar e agradecer também a nossa reeleição ao parlamento, aos mais de 48 mil eleitores que nos proporcionaram a oportunidade de retornar a essa casa e continuar a nossa luta. Deputado Valdec, parabéns pela recondução. Então, feito esse registro, quero chamar o próximo orador. Próximo orador inscrito, deputado Julianelli. Vossa Excelência tem 10 minutos. Parabéns, senador. Senhoras e senhores deputados, senhor presidente, senhores ouvintes. Eu não vou, apesar de hoje ser um dia especial nessa casa, eu não vou usar essa tribuna para relatar fatos dessa legislatura. Eu falo com a minha equipe que o nosso mandato termina 31 de janeiro. Somos pagos com dinheiro público e vamos exercer esse mandato, com certeza, até dia 31 de janeiro. Mas não poderia deixar de dizer que também é uma satisfação poder aqui conviver com pessoas que orgulham o Estado do Rio de Janeiro. Pessoas que foram reeleitas e que eu não vou falar nomes particularmente, porque já tive oportunidade de cumprimentá-los. Eu tenho a certeza que o Estado do Rio de Janeiro estará bem representado. Mas o que me traz essa tribuna é uma outra preocupação. Uma outra preocupação. É o que eu acredito que seja motivado mais pelo êxtase da vitória. Uma vitória ainda parcial, porque nós não temos ainda um presidente eleito. Nós temos 2 candidatos ao segundo turno. E me chama a atenção, senhoras e senhores deputados, o questionamento sobre a legitimidade do processo eleitoral no Brasil, sobre o questionamento que se faz sobre as urnas eletrônicas e o resultado que elas mostram para a população. Isso me preocupa porque pode dar, eu acredito que seja uma falsa impressão, que pode estar havendo o planejamento do terceiro turno eleitoral. E o terceiro turno eleitoral seria exatamente ir contra as leis democráticas que regem esse país. A legitimidade da democracia brasileira pode ser interpretada de uma maneira que eu acredito, repito, não seja talvez a intenção de quem fala, mas pode ser interpretada dessa maneira. Então é importante que a sociedade brasileira se una para fazer prevalecer os legítimos anseios do povo brasileiro e respeito àquele
ou aqueles que foram escolhidos para conduzir o país e os estados nos próximos 4 anos. É isso que nós queremos, é isso que nós lutamos, é isso que nós acreditamos. Vejo também com alguma preocupação falas por parte até de companheiros militares que se apropriam de um discurso que também coloca em risco aquelas leis democráticas que o Brasil instituiu a partir da Constituição de 1988. Então, a minha fala aqui vem exatamente disso. Não vou aqui questionar as bandeiras de quem se elegeu, nem justificar as bandeiras de quem perdeu. Isso não cabe nesse momento. Não cabe nesse momento. Eu tenho a clareza para entender que o processo democrático passa obrigatoriamente pela vontade popular. E isso deve ser irreversível. O Estado do Rio de Janeiro viverá momentos difíceis ano que vem. O Brasil viverá momentos difíceis ano que vem. Eu já aqui falei várias vezes, e a minha posição é clara, contra essa onda de pensamento privativista que cresce no país. Essa onda de pensamento que procura banalizar o uso da violência para fazer o enfrentamento da violência. Gostaria muito de ver prevalecer as teses contra a desigualdade social, porque fica muito claro para todos nós, políticos, mas principalmente para pessoas como eu, que trabalham com saúde pública, é entender o quanto é difícil, o quanto de sofrimento, o quanto de incerteza a desigualdade social traz para o nosso povo. Combater qualquer atitude de violência, sem combater também a desigualdade social, não é ou não deveria ser o pensamento que prevaleça, o pensamento prevalente na nossa sociedade. Pelo contrário, é muito importante entender todo esse processo, é entender que nós não podemos ser felizes quando passamos ali fora e vemos essa quantidade de pessoas debaixo das marquises. Quando vemos pessoas vivendo nos aterros sanitários, comendo o resto do lixo das casas das pessoas. Não é possível ver pessoas morando em palafitas na beira de brejos imundos quando nós dormimos nas nossas camas. Não existe isso. Não existe país que dê certo se essas situações humilhantes, essas situações degradantes para o ser humano não tenham o legítimo enfrentamento, a legítima prioridade. Então, mais um pouco, no dia 28, vamos estar decidindo os nossos caminhos, o caminho do nosso povo, o caminho do Brasil. E é importante que cada um, no momento de decidir, considere todos esses aspectos, para entender que aquele governante, seja ele qual for o próximo presidente,
não pode olhar somente para um lado da moeda, somente para um lado da sociedade, somente para um lado. Ele precisa olhar para todos os lados, entendendo que somos uma sociedade unida em torno de um mesmo país. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Julianelli. Próximo orador inscrito, Sua Excelência deputado Tio Carlos. Não estando presente, próximo orador inscrito, deputado Valdec Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Márcio Pacheco, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadão que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colega de trabalho, trabalhadoras e trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu assumo a tribuna nesta primeira sessão plenária após as eleições de domingo, primeiro turno das eleições para governador, para presidente da República e também o dia das eleições para o Senado e para a Câmara Federal, bem como para a Assembleia Legislativa, justamente para, em primeiro lugar, naturalmente, fazer aqui um agradecimento enfático a todas as pessoas, todos os eleitores e eleitoras, cidadãos e cidadãs que entenderam com o seu voto que eu deveria permanecer exercendo um mandato parlamentar nesta Casa Legislativa. Quero agradecer. De novo, tivemos uma votação, como em 2014, muito espalhada pelo Estado do Rio de Janeiro. Dos 92 municípios deste Estado, nós fomos sufragados em 90 municípios. Em 2014 tinha sido 88 e agora foram 90 municípios. De sorte que eu estou muito grato, reconhecido. Quero fazer naturalmente uma saudação muito especial ao povo de Niterói, que mais uma vez me confiou e me deu uma expressiva votação, também na capital, também em São Gonçalo, em Itaboraí, em Campos, em Barra Mansa, em Volta Redonda, entre outros municípios fluminenses, onde nós tivemos uma expressiva votação, mas agradeço a todos, sem exceção, independentemente do número de votos que obtive. Entendo que a reeleição deve ser lida, por um lado, como um gesto de reconhecimento popular ao mandato que temos feito ao longo desta legislatura, mas, ao mesmo tempo, a reeleição deve ser lida, deputada Marta Rocha, que também foi reeleita, a quem cumprimento também de maneira muito afetuosa, a reeleição deve ser lida também como uma cota adicional de responsabilidade para nós, que continuaremos aqui buscando construir alternativas e caminhos para que o Rio de Janeiro saia desse verdadeiro buraco em que se encontra. Mais do que isso, para além dos desafios que estão postos para o novo Parlamento Estadual eleito domingo passado, do ponto de vista da superação da crise, está colocado também um novo desafio, este de grandíssima monta, de muita complexidade. E aí não me refiro apenas a uma crise econômica, conjuntural, portanto superável, que as conjunturas são dinâmicas porque históricas, portanto podem ser superadas. Mas me refiro a um desafio
que eu classifico e categorizo como um desafio civilizatório. O que quero dizer com isso? Acho que o Brasil está diante de uma bifurcação, ou caminhará na direção da restauração da democracia e do aprofundamento da experiência democrática, e falo de restauração propositalmente, porque sigo entendendo e afirmando que o Brasil sofreu uma ruptura democrática, um agravo à democracia com o golpe de 2016, portanto, ou vai seguir na direção, repito, da restauração da democracia e do aprofundamento da experiência democrática, o que pressupõe, entre outros aspectos, o respeito à diversidade, o respeito à diferença, a tolerância, enfim, a paz, a cultura de paz, ou vai caminhar numa direção que eu classifico como obscurantista, porque tem no ódio, na intolerância e na violência componentes de uma nova linguagem política, ou por outra, de uma linguagem que quer se afirmar como código de comunicação e de relações na vida política. Assim se referiu o deputado Marta Rocha, de maneira muito adequada e inteligente, o candidato Ciro Gomes. E quero repetir aqui, fazer a citação quase literal, que na verdade, rejeitando com Ciro Gomes, que o ódio, a violência e a intolerância sejam linguagens da política. Isso não pode ser aceito por nós. A disputa partidária, a disputa de pontos de vista sobre o mundo e sobre as coisas, as posições que adotamos na votação dos diferentes projetos, com divergências profundas, com divergências pontuais, tudo isso faz parte do ambiente democrático e é saudável e necessário para a afirmação da democracia. Uma outra coisa é sairmos do patamar da democracia e adentrarmos num patamar que eu rotulo como neofascista. Isso me preocupa muitíssimo. Eu acho que esse será o grande desafio da Assembleia Legislativa, mesmo depois das eleições, independentemente do resultado eleitoral, seja no Rio de Janeiro, seja para a presidência da República. O campo e as diferentes bancadas que têm a democracia como um valor, que têm apreço pela experiência democrática, terão que enfrentar esta lógica de afirmação do ódio, da violência, da intolerância, como mediação, como linguagem, como instrumentos para a atividade política. Por isso, considero que esse é um desafio até mais complexo e maior que o enfrentamento à crise econômica. Quanto ao enfrentamento à crise econômica, já percebo um elemento que parece alvissareiro, que é o aumento progressivo no último período do valor do barril do petróleo no mercado internacional, já atingindo patamares que se aproximam dos patamares em que se encontravam antes da crise do final de 2014, antes da queda vertiginosa em outubro, novembro de 2014. Além disso, dependendo da correlação de forças que sair da eleição presidencial, poderemos ter alternativas para o Rio de Janeiro. É bom lembrar que o Rio de Janeiro não sai da crise sem uma ajuda robusta, substancial do governo federal. Não sob a forma deste plano de recuperação fiscal, que não garante nenhuma inversão nova de recursos para o Estado, mas garante uma ajuda que garanta novos investimentos, que garanta a retomada da política de conteúdo nacional no setor naval, que garanta o pagamento das compensações pelas perdas sofridas pelo Rio de Janeiro com a Lei Candir, que reveja a tributação do setor de petróleo e energia em relação ao ICMS. Portanto, há elementos para a superação da agenda econômica que já estão postos e que vão depender do resultado das eleições presidenciais em boa medida. A mim não custa lembrar, ao contrário, faço questão de lembrar que nos governos do PT
houve durante um bom período, particularmente de 2007 a 2014, uma transferência substanciosa de recursos federais para o Rio de Janeiro. As agendas dos grandes jogos, os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Copa do Mundo, PAC 1, PAC 2, Minha Casa Minha Vida, essa capacidade de o Estado do Rio de Janeiro atrair recursos federais, ao mesmo tempo tendo um governo federal sensível a essa necessidade, é muito importante para a superação da crise. Agora, para além da conjuntura econômica, o aspecto que quero aqui ressaltar, e é um enfrentamento que eu acho que vai se prolongar, deputado Márcio Pacheco, a quem eu saúdo também por sua reeleição, assim como saúdo o deputado Chiquinho da Mangueira, o enfrentamento que a gente vai fazer ao longo de toda a legislatura é entre os valores da democracia, os valores humanistas, o respeito à diversidade, contra o espectro do ódio, da intolerância, da violência, que passarão a se fazer presente, como tudo indica, em boa escala, no Parlamento Estadual. Por isso, quero fazer esse primeiro pronunciamento, depois da eleição, não só para agradecer, e reitero os meus agradecimentos, como para demarcar, desde logo, aquilo que entendo como sendo o principal desafio da Assembleia Legislativa na próxima legislatura. A luta entre o humanismo e a democracia contra o obscurantismo e o neofascismo. Teremos que ter sabedoria, teremos que ter capacidade de articulação das bancadas que entendem que esse é o desafio, independentemente da coloração partidária, que isto é uma questão, ou melhor, isto não é uma questão de disputa partidária apenas, não é um fla-flu partidário. Nós estamos diante de um desafio civilizatório que pode ter consequências para muitas gerações daqui para frente no Rio de Janeiro e no Brasil. Por isso, queria fazer esse pronunciamento, registrando meu agradecimento, os vários apoios que recebi. Quero citar de maneira muito especial o meu amigo, o prefeito Rodrigo Neves, que sempre esteve presente na nossa campanha e ajudando da forma que podia, respeitando a sua condição institucional de prefeito. Quero agradecer muitíssimo, né, a todo o coletivo do nosso mandato, espalhado pelo estado do Rio de Janeiro, a todas as pessoas que se envolveram de forma militante na campanha, que durou 52 dias, mas eu falava durante a campanha, deputada Marta Rocha, que a minha expectativa de reeleição não era apenas por causa de 52 dias de campanha, era por causa da trajetória do mandato, e da nossa própria trajetória pregressa ao mandato, como é o caso de Vossa Excelência também, de todo mundo. Não esperava ser reeleito simplesmente por causa da campanha. Naturalmente a campanha é importante, que a gente pode, né, de maneira mais intensificada, discutir, debater, apresentar ideias e tudo mais, mas a expectativa que tinha é que a luta que temos travado, as lutas que temos travado, as posições que temos assumido, as leis que temos feito, a forma vigilante como temos tentado fiscalizar o Poder Executivo ao longo do mandato, é que poderiam, quem sabe, assegurar a reeleição. Infelizmente, isso aconteceu. Por isso, meu agradecimento, de maneira muito sincera, muito emocionada até, mas ao mesmo tempo fazendo esse alerta do tamanho do desafio que se avizinha aqui para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro no próximo período, que é o desafio que eu resumiria de forma objetiva, da seguinte forma: o embate entre a democracia e o humanismo contra o obscurantismo e o neofascismo. Era isso que eu queria dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Valdeir Carneiro. Parabéns mais uma vez. Próximo orador inscrito, deputado Marcos Abraão. Não estando presente, próxima oradora inscrita, deputada Marta Rocha. Vossa Excelência tem 10 minutos. Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar o nosso presidente em exercício, o deputado Márcio Pacheco, cumprimentar todos aqueles que me antecederam nessa tribuna, que com certeza apresentaram importantes reflexões. Eu hoje, quando caminhava para chegar à Alerj,
eu fui tomada por um sentimento de retrospectiva. E aí me recordei exatamente do primeiro dia que me dirigi a esse plenário, já na condição de deputada eleita no período 2015-2018, e me lembrei da minha primeira semana nessa casa, quando ainda tínhamos, no início da tarde, o expediente inicial, a sessão legislativa e, em seguida, o expediente final. E me recordo com muita clareza de que passei aqui cerca de uma semana ouvindo atentamente, tentando entender a dinâmica que se dá nesta casa no exercício do mandato. E é pensando exatamente nesses quase 4 anos em que estive aqui ocupando não só a condição de parlamentar eleita, mas também a condição de presidente da Comissão de Segurança Pública, que eu queria me permitir voltar no tempo e contar um pouco dessa trajetória. Chegamos aqui e encontramos já sinais de que o Estado do Rio de Janeiro não ia bem. Os argumentos que ouvíamos era a questão da diferença do barril do petróleo. O barril do petróleo que um dia teria custado $100 e que naquele momento chegou a cerca de $30. Mas, na verdade, o que identificamos foi o início de uma crise que se instalou no Estado do Rio de Janeiro. Uma crise que passou pela área financeira, culminando com o Programa de Recuperação Fiscal, e uma crise que assolou de forma plena a questão da segurança pública. E, nesse sentido, quero trazer como exemplo a Comissão de Segurança Pública. Quero dizer aqui da minha alegria de poder ter, de forma presente e contínua, a convivência com o deputado Paulo Ramos, com o deputado Zaqueu Teixeira, com o deputado Bruno Dauari e com o deputado Flávio Bolsonaro. Éramos 5 parlamentares que tínhamos identidades políticas diferentes, mas que soubemos conviver e agir de forma suprapartidária, como só as mulheres sabem fazer, e, nesse sentido, trouxemos e desnudamos algumas questões que já haviam sido sinalizadas no início do nosso mandato. Observamos que o projeto das unidades de polícia pacificadora estava num processo de deteriorização. E aí, quando verificamos, ao vivo e a cores, as péssimas condições de trabalho dos policiais militares, das unidades de polícia pacificadora, fosse na ladeira do Tabajara, fosse no Complexo do Alemão, ou mesmo no Borel, nós já pressentimos o que estava por vir. Nós identificamos que havia uma questão que precisava ser resolvida, que era a recomposição dos quadros da Polícia Civil e da Polícia Militar. E, nesse sentido, lutamos muito e conseguimos a nomeação dos 4.000 policiais aprovados no último concurso da Polícia Militar. Conseguimos o chamamento dos 800 primeiros que já estão no curso de formação profissional na Academia da Polícia Militar. Mas essa casa, o governo do Estado ainda tem um débito com os outros mais de 3.000 que precisam ser chamados para integrarem os quadros da Polícia Militar. Afinal, a cada ano, 1.500 policiais militares deixam a corporação. Identificamos e conseguimos a nomeação e o compromisso com o chamamento dos oficiais de cartório, dos papiloscopistas. Entendemos que segurança pública não passava apenas pela Polícia Militar e pela Polícia Militar. Entendemos que segurança pública era um grande cinturão que abrangia também a Defesa Civil, abrangia também os agentes penitenciários e, por que não, os agentes de segurança socioeducativa.
E discutimos muitos temas. Discutimos nas CPIs que foram instaladas aqui, a questão do auto de resistência, a CPI das armas, da qual tive a oportunidade de participar, ou a CPI da morte dos policiais, que fez com que os deputados que ali integravam aquela CPI entendessem pela criação de um núcleo especializado para apurar os homicídios dos agentes da segurança. E, lamentavelmente, no dia de hoje, contamos mais uma vez com a morte de um policial militar que já alcançou um número de 80 policiais militares mortos em serviço. E quando ouvimos aqui o então secretário de Segurança, que tentava nos explicar por que os policiais militares são tão alvejados e tentava nos dizer que boa parte dessas mortes se dá fora do horário de trabalho, não tivemos dúvida de interpelar e enfrentar esse argumento, dizendo que nenhum policial, seja civil ou militar, pode ficar fora do seu horário de trabalho, porque, na verdade, os policiais estão 24 horas de serviço, estando ou não de plantão, porque se deixarem de agir como determina o Código de Processo Penal, já que toda autoridade e seus agentes devem prender quem quer que esteja em flagrante delito, não tenham dúvidas que a omissão desse policial o levará para o banco dos réus, à frente da corregedoria, que o indagará o porquê da sua omissão. Talvez por tudo isso não tenhamos tido medo de ir para a rua e buscar a reeleição. Quando me perguntam como foi essa campanha, eu não me canso de repetir que essa campanha foi, sempre que possível, de salto, sempre que possível, com muita saliva e caminhando muito em busca do voto. Não tive medo das ruas, não tive medo das decisões que tomei aqui. Votei contra a venda da SEDAI, votei contra o aumento das alíquotas relativas ao funcionário público, votei pela manutenção da prisão dos deputados, portanto, votei contra as alterações do bilhete único, portanto, não tive medo. Fui para a rua buscar o voto, levando o meu trabalho, discutindo com o eleitor, conversando com as pessoas, fossem ou não pessoas que tivessem o mesmo entendimento que eu tinha no que se referia ao governo do Estado e no que se referia à presidência da República. Pedi com muito orgulho o voto para o PDT. Foi muito bom caminhar ao lado de Ciro Gomes, que nos lembrou dos 14 milhões de desempregados, que nos lembrou dos mais de 60 mil homicídios, que nos lembrou das 49.497 mulheres estupradas no Brasil no ano de 2016. Quero deixar aqui também o meu reconhecimento, o meu abraço ao meu companheiro do PDT, Pedro Fernandes, que com muito orgulho, que com muita competência, caminhou em direção ao governo do Estado, levando, as bandeiras do PDT, as bandeiras do trabalhismo, entendendo que segurança pública também se faz com escola em tempo integral, entendendo que segurança pública também se faz respeitando os servidores policiais, acabando com a Secretaria de Segurança e dando status à Polícia Civil e à Polícia Militar, o status que lhe é devido, que é de secretaria, e por isso eu quero deixar aqui o meu abraço ao meu companheiro Pedro Fernandes e dizer para ele que ele cumpriu muito bem sua missão e que ele vai fazer falta nesse cenário político. Para terminar, eu quero olhar para frente sem nunca deixar de dizer muito obrigado. Muito obrigada a todo mundo que me ouviu nessa caminhada. Muito obrigada a todo mundo que fez a campanha de Marta Rocha a sua campanha.
a todo mundo que falou com a família, a todo mundo que falou com os amigos, como eu gosto de dizer, a quem pediu voto para mim, inclusive para o amor da sua vida. A todo mundo que me trouxe até aqui, a minha equipe, a esse mandato que se estabeleceu pelo Estado do Rio de Janeiro, que foi fruto do entendimento do nosso trabalho e do entendimento dos nossos compromissos. O compromisso com a ética, o compromisso com o povo do Estado do Rio de Janeiro. O compromisso que respeita a diferença, o compromisso que respeita a democracia, o compromisso que entende que há espaço para o debate, e esse debate deve ser firme no argumento, mas respeitoso no embate. Por isso, quando eu olho para trás, eu não posso deixar de agradecer individualmente a todos aqueles que votaram no 12040, que votaram em Marta Rocha para deputada estadual. E quando eu olho para frente, eu tenho uma boa expectativa. Essa casa vai se renovar. E eu quero dizer que eu espero que nos próximos 4 anos nós possamos ter aqui o ambiente que tivemos nos últimos 4 anos. Um ambiente de respeito, um ambiente de cordialidade e um ambiente que não foge do embate e do debate, mas um debate que entende que atrás das ideias e dos argumentos estão as pessoas e que essas pessoas precisam ser respeitadas, ainda que tenham uma posição diferente da nossa. Por isso, muito obrigada a quem me trouxe até aqui, muito obrigada a todos aqueles que acreditaram no nosso mandato e dizer aos companheiros que submeteram o seu nome, independente de terem sido escolhidos ou não, mas que eu tenho certeza que aqueles que conseguiram voltar, que a vida possa outorgar a eles uma nova trajetória de vitórias. Mas aqueles que não conseguiram chegar até aqui, eu não tenho dúvida que Deus, e como eu gosto de dizer, Nossa Senhora, vai na frente, abrir muitos caminhos e premiar todas essas pessoas com muitas realizações. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Vou fazer uso da palavra. Próximo orador inscrito, deputado Jair Bittencourt. Não estando presente. Próximo orador inscrito, deputado Paulo Ramos. Não estando presente. Próximo orador inscrito, deputado Jânio Mendes. Não havendo mais nenhum orador inscrito, antes da presidência encerrar a presente sessão, convoco os senhores deputados para a sessão ordinária, dia 10 de outubro de 2018, com a seguinte ordem do dia. Em tramitação ordinária, em votação em segunda discussão, projeto de lei número 459/2015, de autoria do deputado Jair Bittencourt. Em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei número 2624-A de 2013, de autoria dos deputados Paulo Ramos e Claise Maria. Projeto de lei número 438-A de 2015, de autoria dos deputados Tânia Rodrigues e Zito. Projeto de lei número 4356-A de 2018, de autoria dos deputados André Siciliano, Paulo Ramos e Gilberto Palmares. Em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 3221-A de 2014, de autoria dos deputados Wagner Montes e Dica. Projeto de lei número 684-A de 2015, de autoria dos deputados Nivaldo Mulim e Wagner Montes. Projeto de lei número 703-A de 2015, de autoria do deputado Geraldo Pudim. Projeto de lei número 1776-A de 2016, de autoria do deputado Flávio Bolsonaro. Em segunda discussão,
Projeto de lei número 50, de 2015, de autoria do deputado Gustavo Tutuca. Em primeira discussão, projeto de lei número 2993, de 2014, de autoria da deputada Cidinha Campos. Projeto de lei número 1255, de 2015, de autoria do deputado Carlos Mink. Projeto de lei número 3157, de 2015, de autoria do deputado Figueiredo. Em discussão única, indicação legislativa número 150, de 2016. Indicação legislativa número 168, de 2016. Requerimento número 477, de 2017, de autoria do deputado André Siciliano. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 3321, de 2017, de autoria da deputada Zeidan. Projeto de lei número 4228, de 2018, de autoria do deputado Luiz Paulo. Antes de encerrar, a presidência mais uma vez agradece a oportunidade de mais 4 anos exercendo este mandato. Quero agradecer a Deus e a todos que nos proporcionaram a recondução do nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a sessão do dia de hoje.